Hoje pela manhã nós tivemos o prazer de concluir a leitura da carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta que nós começamos a estudar em agosto de 2019, verso a verso, e Deus nos concedeu a graça de concluí-la. Aprendemos muitas coisas, irmãos, sobretudo de como a igreja deve permanecer em unidade com os olhos fitos no Senhor Jesus. Aquilo que foi usado no passado nos serve hoje como um aprendizado, serve esta casa, esta igreja. Mas, como nós não fizemos nenhuma aula introdutória e nós somente consideramos falar de alguns pontos, de que o apóstolo Paulo era o responsável pela a fundação da igreja em Filipos, eu resolvi trazer para os irmãos a passagem específica que trata disso. Então nós vamos ter o prazer de conhecer um pouco mais de como era Filipos e de como a sua igreja surgiu. Primeiro, algumas considerações sobre a cidade de Filipos. A cidade de Filipos fica na Macedônia, ficava na Macedônia, hoje não existe mais a Macedônia, ao menos não como ela era retratada nas Escrituras. Macedônia hoje é composta, atual, pela Bulgária, Albânia, uma parte conhecida como Macedônia do Norte e Grécia. É um conjunto de países, mas fica localizada no continente europeu. Filipos foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre, que nós conhecemos como Alexandre o Grande, isso por volta do século IV a.C. Era uma cidade notória, conhecida pelo seu comércio, pelo seu poder, pela sua localização geográfica e também pela sua idolatria. Então o apóstolo Paulo não estava no meio de irmãos, de patrícios, de judeus, ele estava no meio dos lobos mesmo. E a gente vai perceber isso com o passar da leitura dessa carta. Nós vamos passar por quase todo o capítulo 16. Normalmente eu faço a leitura do texto antes, para a gente fazer o entendimento do texto. Dessa vez não dá, meus irmãos, nós vamos fazer a leitura corrida. Então convido os irmãos a estarem atentos no texto. Antes da gente continuar, a partir do verso 36 do capítulo 15, é que nós começamos a segunda viagem missionária do apóstolo. A segunda viagem missionária do apóstolo é marcada por dois momentos importantes. O primeiro, a sua separação de Barnabé. Barnabé e o apóstolo divergem quanto a levar de volta o Marcos, né? João, chamado Marcos, esse João Marcos aí provavelmente é o escritor do Evangelho de Marcos. E há uma divergência entre os dois. Aqui o texto diz, no verso 39 do capítulo 15: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Essa ênfase na desavença que, podem ter certeza, meus irmãos, houve ali uma disputa. Barnabé queria trazer o seu sobrinho. Mas por que Paulo não queria deixar que ele viesse? Nós vamos nos lembrar que Marcos, logo na primeira viagem missionária, na ida a Chipre, Marcos quis voltar, não quis continuar. E Paulo não achou certo que essa deixada, esse amedrontamento, esse jovem na fé, que viria a se tornar o escritor dos evangelhos, podem ter certeza, meus irmãos, ele se arrependeu desse erro. Mas naquele momento o apóstolo falou: não é interessante que ele venha conosco, já deixou a gente em um momento, vai deixar de novo. E Barnabé prefere continuar. Então há essa divisão, essa separação. Paulo e Silas continuam, e a gente vai ver no início do capítulo 16 até o verso 5 a introdução de um novo membro a este grupo de missionários, tão conhecido por ser chamado de filho do apóstolo, por ser chamado de filho. O nome dele é Timóteo. Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego. Ele é acrescido no grupo dos missionários. Então Paulo, Silas e Timóteo passam então a fazer a sua segunda viagem missionária. Tem mais um quarto membro aí em oculto, que nós vamos falar dele já já.
Então vamos começar pela leitura a partir do verso 6. Diz assim a palavra de Deus: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui, rapidamente, irmãos, uma consideração: o apóstolo estava na sua segunda, no correr da sua segunda viagem missionária. A Ásia, quando eles tratam de Ásia aqui, entendamos que é conhecido como Ásia Menor. Hoje é a Turquia. Eles estavam querendo ir para um lado, mas o Espírito os impediu, então eles passaram a ir para o outro lado. E verso 8 diz: E tendo contornado Mísia, Mísia é o estado da região, entendamos como estado, desceram a Troade, uma cidade portuária. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Alguns pontos aqui dessa pequena passagem que nós fizemos a leitura diz respeito ao Espírito. Aqui nós vemos a menção do Espírito apontando para Deus e apontando para o Espírito de Cristo. Ora, estamos falando do mesmo Espírito, o Espírito Santo. A menção aqui de um Espírito para Jesus, de um Espírito para Deus, não faz uma divisão do Espírito, é o mesmo Espírito, porque o Espírito Santo é Espírito, é Deus. A unidade da Trindade é apresentada aqui, ainda que de modo incipiente. Outro ponto de destaque é que a Bitínia fica para o lado oposto do lugar onde eles foram, que foi Troade. Troade, uma cidade portuária. E existe aqui uma coisa que é o chamado, meus irmãos, algo que diz respeito àquilo que o missionário sente quando vai a um campo. Notem que no verso 10 diz: Assim que teve a visão, Paulo, imediatamente procuramos partir para aquele destino, a Macedônia. Passa a Macedônia. A Macedônia, irmãos, ficava sentido Europa. Eles não iam até a Europa, talvez voltassem por Éfeso, pegassem ali. Eu não tenho mapa aqui para mostrar para os irmãos, mas se os irmãos tiverem a curiosidade de verem a segunda viagem missionária, eles voltariam certamente por Éfeso e depois retornariam a Jerusalém, concluindo essa segunda viagem. Porque a segunda viagem ela é feita justamente para ver como as igrejas que foram inauguradas, como elas estavam, como os irmãos ali estavam presentes. Mas então eles passaram a Macedônia porque houve um chamado de Deus com muita clareza, e que isso o missionário sente no seu coração. Nos diz respeito também a um relacionamento muito íntimo com Deus. O apóstolo tinha esse relacionamento com ele. Então vamos dar sequência. Eles chegaram ao outro lado. Verso 11 diz: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. Samotrácia também é um estado, tá bom, meus irmãos? No dia seguinte, e a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Só até aqui. Nós notamos que agora o autor da carta passa a falar como se ele fizesse parte do time, na primeira pessoa do plural, nós. Então aquele quarto personagem que nos estava oculto se manifesta. É bem provável que aqui, neste período, nesta passagem específica por Filipos, o autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, estivessem com eles. Por isso que ele remete a essa ideia. Estávamos lá, fomos até o rio. Aqui há outros pontos importantes. Aqui eles dizem o seguinte:
No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Na lei judaica, irmãos, era necessário que houvessem pelo menos 10 homens formados na lei para que se inaugurasse uma sinagoga. Do contrário, poderiam ser feitos grupos de oração, e esse grupo era constituído especialmente de mulheres. Elas estavam lá, se reuniam para orar a Deus e para aprender da palavra, esperando que alguma autoridade religiosa passasse ali e as ensinasse. Por isso nós temos a situação ideal. Percebam, meus irmãos, que as coisas foram acontecendo de acordo com aquilo que Deus propusera para o grupo, para Paulo. Passa a Macedônia. Ali havia gente, ali havia crentes. Então o apóstolo vai até lá, e eles aproveitam essa oportunidade e passam a ensinar as pessoas. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Até aqui, por enquanto. Olha que interessante. Havia uma mulher, e é um destaque ali. Ela era uma vendedora, Lídia, da cidade de Tiatira. Tiatira, nós vamos ver menção dessa cidade na carta lá em Apocalipse. Há uma carta que João direciona e fala a respeito disso. Mas uma coisa interessante, Tiatira era conhecida por ser uma cidade que fabricava tintas, em especial uma cor de púrpura, que era conhecido na época. Isso vale só para os irmãos de informação. E é interessante nós notarmos aqui que ao pregar a palavra, em que os discípulos eles estavam ensinando a palavra de Deus, Deus abria o coração de Lídia para que ela compreendesse. Meus irmãos, quando nós falamos de um texto narrativo como é este, texto histórico, nós não estamos falando de um texto normativo, isto é, não se faz dogmas, não se faz leis, não se cria doutrina a partir de um livro como é o Atos dos Apóstolos, porque é histórico, narra uma situação que aconteceu em específico. Mas nós podemos tirar algumas coisas interessantes aqui. A primeira é de que Deus é soberano sobre tudo. É Deus quem guia o missionário. É Deus quem levou o apóstolo Paulo até aquela região. E é Deus quem está convertendo o coração daqueles que estão ouvindo a palavra sendo pregada. Eu não sei quanto aos irmãos, mas comigo foi assim também. De repente eu passei a ouvir a palavra de Deus e tudo começou a fazer sentido. Eu já tinha ouvido outras vezes a palavra, mas de um determinado momento, peraí, é verdade, é isso. Irmãos, isso é ação do Espírito Santo. É o Espírito fazendo com que a igreja compreenda, entenda. E aqui está descrito isso. E aí nós continuamos. Outro ponto interessante é que no final ela diz assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Não só ela foi batizada para a remissão dos pecados. Aqui na Escritura diz que toda a sua casa também creu e foi batizada. Era comum esse tipo de ação no passado, irmãos. A família toda vinha para Cristo. E aqui a gente pode tirar, ainda que de maneira não muito clara, o batismo infantil. Se Lídia tivesse filhos, eles também foram batizados. Há alguns que dizem não, pode ser que não. Mas é muito difícil que não seja assim, meus irmãos. Nós estamos falando de judeus batizando pessoas que compreendiam a aliança de Deus sendo passada agora por meio do batismo como o acréscimo à igreja visível.
Então nós continuamos agora. Isso tudo aconteceu em Filipos. Aqui a gente começa a ver como se formou aquela igreja pela qual nós lemos e nos debruçamos sobre a carta. Nós vamos ver agora o verso 16 na sequência, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Que interessante. Aqui a gente tem algo que a gente deixa passar batida às vezes. Nós temos uma mulher aqui que é chamada de... que ela possui o espírito adivinhador. Irmãos, entenda que na Escritura, na nossa revista atualizada, está traduzido como adivinhador. Mas a palavra no grego é literalmente pitonisa. Ela tinha o espírito de Piton. Piton é uma deusa grega, um oráculo e guardiã do templo de Apolo. Ela era conhecida assim por fazer anúncios, por fazer previsões. E isso remetia à idolatria local. Mas interessante também é saber que o que ela dizia, ou o que ela estava dizendo por muitos dias. Imaginem vocês, o apóstolo indo ao local de oração, ensinar às mulheres, e no caminho essa mulher anunciando: olha, estes são servos do Deus Altíssimo, estão ensinando a salvação, o caminho de salvação. Irmãos, não é a verdade que está sendo dita ali? Não está falando que eles são servos do Deus Altíssimo? De fato eles são. Há uma verdade ali, mas não é uma verdade completa, é uma meia verdade. E uma meia verdade é mentira. Essa adivinhadora, ela causava confusão, porque ao dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo, se fossem judeus, certamente entenderiam. Judeus sabem que está falando de Deus, Deus Altíssimo, Yahvé. Mas os gregos não. Os gregos provavelmente entenderiam: então está falando de Zeus, o Deus Altíssimo do panteão deles. Causava confusão, meus irmãos. E a gente vê a ação do apóstolo Paulo. A ação que Paulo faz é uma ação interessante. Ele vai até lá e ele expele o espírito no nome de quem? De Jesus. O que significa que Paulo, querendo fazer entender que o Deus Altíssimo era então Cristo Jesus, manifesta no poder dele a expulsão do demônio. Paulo queria mostrar àqueles que o Jesus a quem ele anunciava era Deus. Mais uma vez a prova da evidência, a evidência da Trindade se manifestando aqui. Deus Altíssimo. E mais uma coisa, meus irmãos, independentemente de estarem dizendo a verdade, Deus não se associa com o mal. Não existe essa questão de relativização dos valores. Bom é bom e mal é mal. Deus não se associa com o inimigo. Por isso, ela foi expelido do corpo da jovem. Mas isso trouxe consequências a eles. Verso 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Consequência direta disso, meus irmãos, vamos lá. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, e entendam muito, toda vez que a ênfase aparece no grego,
é porque foi muito. Muitos açoites os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Estes, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Só até aqui. A consequência direta por ter tomado uma ação que engrandecesse a Deus, que apresentasse o Filho, foi perseguição. Perseguição. Porque, evidentemente, meus irmãos, havia um cunho político envolvido ali, havia um interesse. A jovem adivinhadora trazia recursos, era interessante cobrar para que ela trouxesse adivinhações, mas agora acabou o espírito. Então, indignados, levaram-nos. Mas percebam, nós estamos falando de 4 pessoas envolvidas, mas apenas 2 foram presos: Paulo e Silas, os judeus do grupo. Mas Lucas e Timóteo. Timóteo era filho de pai grego, e Lucas também. Não podiam ser presos assim. O que aconteceu com os 2 foi duro. O castigo que eles receberam foi árduo. A gente às vezes não entende isso, mas foi sim. Muitos açoites. E depois foram presos como se fossem presos em presídio de segurança máxima. Levaram para o lugar mais escondido lá dentro do cárcere. E ainda foram amarrados os pés. E agora a gente vai ver a atitude deles. Porque muitos de nós estaríamos lamentando. Vamos ver o que eles estavam fazendo? Verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, mesmo diante de tamanho sofrimento. Será que é porque eles confiavam no seu Deus? Será que porque eles descansavam em Deus e sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus? Eles foram até lá por isso. Não tinha outra coisa a fazer. Fomos perseguidos. É um privilégio ser perseguido por causa de Cristo. Paulo diz isso na carta, nós lemos isso. É um privilégio. Jesus mesmo disse: negue-se a si mesmo, tome consigo sua cruz. E no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, porque venci o mundo. Os avisos foram dados, e eles sabiam que estavam no caminho certo. E então aconteceu algo extraordinário. Verso 26: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Até aqui. Algo extraordinário acontece. Eles estavam cantando, louvando a Deus, orando, e então um terremoto sacode a prisão, as portas se abrem e o guarda, que deveria estar vigiando, estava dormindo, é acordado repentinamente com todas as portas da cadeia aberta. Meus irmãos, o guarda era responsável pelos prisioneiros. O soldado não poderia deixá-los fugir. Se eles fugissem, o que haveria de acontecer com eles? Senão, a morte. Então logo ele viu, as portas estão abertas, os presos que vieram aqui eram para ser colocados em segurança máxima, fugiram. Tomou a espada e ia suicidar-se, é o que diz o texto. E aqui então, no verso 28 diz: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Percebem, meus irmãos, a ação de Deus neste lugar? A igreja de Filipos se formou nessas condições. Tem muita história, né? O soldado vai lá, não acredita no que vê
E esse prostrar-se é um prostrar de obrigado por vocês não terem fugido, porque agora eu tenho a minha vida. E depois ele leva os dois para fora e pergunta algo que às vezes é levado com controvérsia. Eu vou explicar. O que devo fazer para ser salvo poderia significar duas coisas. Alguns que dizem dessa forma são menos crédulos no poder de Deus. Pensam que ali o carcereiro estava dizendo assim: o que devo fazer para ser salvo e ter a minha vida preservada? Eu, porém, meus irmãos, eu acredito que boa parte dos pregadores da nossa igreja acreditam que não era isso que ele estava querendo dizer. Porque o motivo pelo qual o apóstolo foi preso, vocês se lembram? Estão trazendo ensinos estranhos, religiosos, que nós não podemos receber. Então a salvação foi anunciada. Uma salvação em Cristo, um perdão de pecados, a ressurreição dos mortos. Cristo ressuscitou dos mortos e concede a todo aquele que nele crê também a vida. Eu acredito piamente, meus irmãos, que o carcereiro estava perguntando exatamente isso: o que devo fazer para obter essa salvação que vocês pregam? Porque a ação de vocês aqui agora não é uma ação comum. Todo mundo que estivesse preso numa condição como que vocês tiveram, fugiriam, mas vocês permaneceram aqui. Eu quero conhecer esse Cristo a quem vocês pregam. E a resposta, meus irmãos, é essa: responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Faço uma pausa aqui e vou trazer de novo aquela questão. Nós estamos falando de um texto que está sendo lido de uma perspectiva futura para o passado. É uma narrativa histórica, não posso fazer doutrina. Esta frase não significa a todos os crentes que existem. Crê e será salvo tu e tua casa, pode ser que aconteça, mas a salvação, meus irmãos, nós não podemos perder de vista, ela é individual e diz respeito a cada um de vocês que estão aí sentados, assim como eu. Ser salvo a minha casa foi uma consequência e a misericórdia de Deus que se derramou sobre mim. Pode acontecer, como também não pode acontecer. A salvação pertence ao Senhor. Mas aqui no caso do carcereiro aconteceu. E diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas não foi só isso. Olha só como é uma questão futura. O verso 32: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Creram por quê? Porque ouviram a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nosso Deus é misericordioso e nos compete fazer exatamente isso: pregar a palavra de Deus. Se temos aqui parentes que não creem na palavra de Deus, que não creem no Senhor Jesus, está aqui a dica: prega a palavra, ensina a respeito de Cristo, e se for da vontade de Deus, ele crerá. E naquela mesma hora, verso 33, da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Então, a seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. E esta família creu em Deus, literalmente. Então, logo foram recebidos na fé, já levaram eles até a sua casa, e lá, provavelmente, meus irmãos, ceiaram, se alimentaram e estavam alegres porque creram, porque Deus os salvou. E a gente continua no verso 35, diz que quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas será que foi assim que aconteceu? Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos.
Agora a coisa complica um pouco mais. Legalmente falando, eles estavam numa província romana, estavam debaixo da autoridade de Roma, foram tidos como estrangeiros e não como cidadãos romanos, por isso sofreram dos açoites, por isso foram levados e amarrados no tronco dentro de um cárcere privado lá, bem escondido. Isso não era para acontecer se eles fossem cidadãos romanos, e de fato eram. E agora Paulo exige que não seja bem assim que a coisa termine. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles pessoalmente e nos ponham em liberdade. Requereu que as autoridades, os pretores, eram os juízes, venham eles até aqui e nos ponham em liberdade. Verso 38: os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Os pretores, então, os juízes daquele lugar, foram até lá pedir desculpas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eles são cidadãos romanos, eles poderiam apelar até mesmo a César. Existia uma questão do direito romano, a pax romana, ela não poderia ser violada, mas estava sendo, entre aspas, porque estavam perturbando ali. Então foram levados como estrangeiros, mas essa não era a verdade completa. Então, no direito, o apóstolo requeriu que eles fossem até lá e pedissem desculpas. E então foram, libertaram eles, e verso 40: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Só até aqui. Acho que já valeu, né? Que nós lemos o capítulo todo. Interessante é notar que quando eles saíram da prisão, eles foram até a casa de quem? Da Lídia, aquela primeira lá que ouviu a palavra de Deus e que Deus abriu seu coração para que ela cresce. Meus irmãos, foi na casa de Lídia que a igreja de Filipos se formou. O tempo que nós passamos lendo a carta de Paulo aos Filipenses nos remete a este lugar, àquele grupo que começou daquela forma, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, ouvindo quem é Cristo Jesus, ressurreto dentre os mortos, quem salva, que expeliu o espírito adivinhador da pitonisa da jovem, que provavelmente também estiveram ali com eles, que o carcereiro, a sua família e muitas outras famílias creram também. Começa ali a igreja. E eu quero agora, meus irmãos, para completar o nosso estudo de hoje, nossa pregação, trazer algumas aplicações práticas para o que nós estudamos. A primeira aplicação, meus irmãos, vale para que nós tenhamos consciência de que Deus é soberano sobre tudo, de que Deus é que vai à frente do seu povo. Nós sabemos disso, mas vale refrisar. Embora o apóstolo seja o agente principal dessa história, não só ele também, mas aqueles que caminhavam com ele, Deus estava presente em todo o tempo. Deus estava de maneira que nós não conseguimos entender, demais de complexa, para que compreendamos, ajeitando as coisas, para que os seus eleitos fossem despertos à medida que a pregação fosse levada. E é assim que acontece conosco nos dias de hoje. Então, meus irmãos, quando sentirem no coração que devem pregar a palavra de Deus, não hesitem, falem, ensinem. É Deus que é o Senhor da história. Descansem, meus irmãos, não é responsabilidade nossa converter ninguém, mas é de pregar. A segunda vem em decorrência, a segunda aplicação vem em decorrência dessa primeira, que Deus é soberano. Jesus deve ser anunciado, e deve ser anunciado como quem? Como Deus Altíssimo. Paulo não deixou a oportunidade passar. A pitonisa dizia: eles são servos do Deus Altíssimo, e eles estão ensinando um caminho de salvação.
e no espírito deste a quem ela se referiu, de Deus Altíssimo, em nome de Jesus, eu lhe ordeno, saia dela. Jesus foi apresentado como Deus, e é assim que nós devemos apresentá-lo, como o Deus. Muitas religiões falsas tentam oprimir a divindade do nosso Deus. Deus é um ser somente, mas é tripessoal, manifesto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa é uma verdade que não pode ser abalada da igreja. Terceira aplicação é que a igreja não deve relativizar o bem e o mal. A igreja não deve se associar com aquilo que é mal, que é notoriamente mal. Meus irmãos, não podemos tratar aquilo que não presta como algo que presta. Deus é o padrão de bom. A Bíblia nos ensina o que deve ser feito. Nós temos os óculos da palavra. Aprendemos hoje de manhã que nós devemos ocupar as nossas mentes daquilo que é bom, e o discernimento ele vem pelo aprendizado do que está escrito. Debrucemo-nos nisso, debrucemo-nos na palavra de Deus, aprendamos dela e vivamos nesse mundo conscientes de quem somos e para onde iremos, pregando a palavra, anunciando a Cristo Jesus, não relativizando o mal com o bem. O mal vai para fora, saia. E a quarta e última aplicação prática, vocês viram, meus irmãos, a ação daqueles que creram na palavra de Deus? O que eles faziam logo depois de crerem? Eles adoravam a Deus. Deus deve ser motivo da nossa adoração, meus irmãos, porque Ele nos salvou, porque fomos salvos, redimidos dos nossos pecados. Se estamos aqui no dia de hoje, estamos aqui para cultuá-lo, e nós devemos fazer isso com alegria, e devemos repetir isso domingo após domingo. Isso não pode vir de maneira forçada. É só olhar a condição que nós éramos antes de Cristo, e agora precisamos adorar a Deus com alegria, com amor, com intensidade. Estas são as recomendações, e esta, meus irmãos, é a história da igreja, de como ela nasce, e de o tempo todo o cuidado que este pastor, que o apóstolo Paulo foi pastor dessa igreja, ele teve para com ela. Que Deus abençoe a igreja de Santo André, e que ela possa aprender com a igreja de Filipos. Amém.